Povo de Deus, louvado seja o Senhor, louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E nós estamos aqui para trazer uma palavra de Deus, uma palavra para mudar a nossa história, mudar a nossa forma de enxergar a palavra de Deus. Nós queremos falar hoje sobre a responsabilidade do líder Moisés. E nós vamos ler Êxodo capítulo 32, versículo 7 e o versículo 8. Que diz assim, olha: Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou. Ele sacrificou e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Amém? Graças a Deus. A gente quer falar um pouco sobre Moisés, o grande libertador do povo hebreu, do povo que ficou escravizado no Egito durante mais de 400 anos. Haja vista que isso foi ordenado por Deus, isso foi direcionado por Deus e transmitido a Abraão. Deus falara a Abraão dizendo que a sua descendência seria escravizada, sua descendência iria sofrer, ia ser levada cativa, mas que um determinado tempo Deus iria libertar o seu povo dessa tirania e dessa escravidão. Deus só baixar aqui. Deus cumpriu a promessa, porque os descendentes de Jacó, a família de Jacó, no período da fome, da seca no Egito, no período da escassez, no período da falta, e se dirige ao Egito, a família de Jacó, quase 70 pessoas aproximadamente se dirigiu ao Egito. José já estava lá. José se tornou o governador do Egito e a sua família, a sua parentela se dirige para o Egito, cumprindo assim a palavra de Deus que fora dita a Abraão. E o povo foi levado ao melhor da terra do Egito. O povo foi direcionado para o melhor que a terra tinha, porque José era o governador. E a Bíblia diz que o faraó, que conhecia José, já havia morrido. José também já era morto. E se levanta um rei nesse período aí que a Bíblia diz que não conhecia José. E esse rei escraviza o povo, esse rei maltrata o povo, esse rei torna esses hebreus escravos,
E eles não tiveram tempo mais para cultuar a Deus, eles não tiveram mais tempo para se apresentar diante de Deus devido à carga horária de trabalho muito grande. E o sofrimento, a angústia do povo foi tanta que a Bíblia diz que eles resolveram clamar a Deus. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do seu povo e assim decide enviar um libertador, enviar um homem que seria, com a ajuda de Deus, é claro, o libertador do povo hebreu, levando eles à terra prometida. Esse homem era Moisés. Moisés significa tirado. O grande libertador, estadista, historiador, poeta, moralista e legislador hebreu, o maior vulto do Antigo Testamento. Deus o usou para formar de uma raça de escravos egípcios e, sobre as maiores dificuldades, uma nação agressiva e poderosa que completamente alterou o curso da humanidade. A história de Moisés ocupa os livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A sétima parte da Bíblia. Ele merece a fama de ter sido um dos maiores homens de todas as épocas. Da tribo de Levi, filho de Anrão e Joquebede, paz pela fé, não teme o decreto do rei, ocultando seu filho. Hebreus 11, 23. Salvo das águas do Nilo e criado como filho da filha de Faraó. Êxodo 2, 10. Educado em toda a ciência dos egípcios. Atos 7, 22. Pela fé atuou, pela fé quando o homem feito rejeita a glória do Egito, recusando ser chamado filho da filha de Faraó. Hebreus 11, 24. Mata um agressor, um opressor egípcio. Êxodo 2, 12. E pela fé abandona o Egito fugido para a terra de Midian. Casa-se com Zípora, filha de Jetro. Nasce-lhe Gerso e Eliezer. Deus lhe aparece no meio da sarça. Êxodo, capítulo 3. A circuncisão de Gerso acontece em Êxodo 4, 25. Se encontra com Arão e os anciões. Entrevista com Faraó. Pela fé celebra a Páscoa. Pela fé atravessa em terra seca o Mar Vermelho. Seu cântico de triunfo murmura contra ele em Mara, em Sim, em Refidim, a água da rocha de Êxodo, capítulo 17, versículo 1. Traz codornizes, traz maná, fala com Deus no monte Sinai, volta com as tábuas da lei, ora prostrado 40 dias e 40 noites, apesar de se criar em um foco de idolatria, é cercada em toda a vida de adoração a ídolos, edifica a nação de Israel na rocha firme e a ensina a fazer culto ao único Deus, Jeová. Queima fogo o bezerro de ouro e o reduz a pó, que espalha sobre a água e obriga o povo a bebê-lo. Resplandece-lhe o rosto, instruído para construir o tabernáculo.
fala com Deus na tenda, Êxodo 33, 9. Levanta o tabernáculo, Êxodo 40, 17. Envia espias, número 13. Coré, Datã e Abirã rebelam-se contra ele, números 16. Deus não o permite entrar em Canaã, números 20, versículo 12. Levanta a serpente de bronze, contempla a terra da promessa, do cume de Pisga, nomeia Josué como seu sucessor. Passou 40 anos no Egito, passou mais 40 anos no deserto e passou outros 40 anos na frente de Israel no deserto, morrendo com 120 anos de idade. Sua morte e sepultamento, Deuteronômio 34, 5. Sua mansidão, Números 12, 3. Sua grandeza, Deuteronômio 34, 10. O povo estima-o ao lado de Cristo, João 5, 46. Um profeta semelhante a Cristo, Atos 3, 22. Ao lado de Cristo, na fidelidade na casa de Deus, Hebreus 3, 2. Aparece na transfiguração de Cristo, Mateus 17, 3. Seus milagres, qual outro homem cujas obras foram acompanhadas de tantas e tão estupendas maravilhas? Falava boca a boca com Deus, Números 12, 8. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Deuteronômio 34, do 10 ao 12. As 10 pragas do Egito, guiado por uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo, secam-se as águas do Mar Vermelho, ao estender a mão sobre o mar, voltam as águas, destruindo o exército de Faraó. Tantos milagres, tantas maravilhas que Deus operou através da vida de Moisés. Sua família, os pais da tribo de Levi, infundiram indelevelmente nos 3 filhos o amor ao único e verdadeiro Deus. Miriam não somente tomou a frente em salvar o seu irmãozinho do Nilo, Êxodo 2, como ela o auxiliava depois em servir ao povo de Deus. Arão, irmão mais velho, tornou-se seu ajudante principal. Os 3 faleceram no mesmo ano. Miriam, com cerca de 130 anos, Arão com 123 e Moisés com 120 anos. Poeta, o primeiro cântico escrito por Moisés e conservado para nós é o hino de ações de graças entoado por ele e pelos filhos de Israel na margem do Mar Vermelho. Êxodo 15. Tendo acabado de escrever integralmente as palavras do Pentateuco, Deuteronômio 31, 24, compôs um cântico para o povo, Deuteronômio 32. Existe ainda mais 2 outros hinos, Deuteronômio 33 e Salmo 90. Escrevia diariamente relações do que Deus fazia por intermédio dele. Estes escritos foram entregues aos sacerdotes para guardá-los na arca e para serem lidos ao povo. Assim foi produzido o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Amém, queridos? Então, a grande responsabilidade que Deus colocou sobre a vida desse homem era muito grande. Porque tem uma frase do Homem-Aranha que diz assim, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Quanto mais é dado, mais se é cobrado. Amém? E aqui nós estamos diante de uma história, de um fato que se chama o bezerro de ouro. A Bíblia diz que Deus pede para Moisés
subir ao monte. Deus pede para Moisés subir ao monte, porque Deus lhe queria lhe revelar, lhe mostrar algo que ele tinha em mente para que fosse feito na terra. Deus queria mostrar para Moisés o tabernáculo, mas para isso Moisés precisava ficar de jejum. Ele precisava jejuar 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber e sem dormir. O pastor Yosef Akiva diz que era para Moisés atingir a elevação dos anjos, que não come, que não bebe e que não vão ao banheiro, que não dorme e que não vão ao banheiro, para que ele pudesse enxergar, para que ele não morresse e para que ele pudesse ver aquilo que Deus queria que ele fizesse. Então a Bíblia diz no versículo 32 de Êxodo que o povo percebeu que Moisés estava demorando demais. Moisés se demorou demais no monte. E o povo se cercou de Arão. Fizeram cercaram Arão e lhe indagaram dizendo: olha, Arão, o negócio é o seguinte, rapaz. Teu irmão sumiu, teu irmão desapareceu, teu irmão está aí vários dias que não aparece, e nós queremos uma decisão, e nós queremos uma resposta. Nós chegamos até aqui e precisamos que alguém nos conduza novamente na nossa trajetória de ir da terra de Canaã. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés. Não sabemos também se ele vai voltar. Não sabemos também se ele, quando vai voltar, se voltar e quando vai voltar. Então tu faz o seguinte, Arão. Faz aí alguns deuses e esses deuses irão adiante de nós. E esses deuses irão adiante de nós nos seguindo, porque Moisés sumiu, Moisés desapareceu. Aí Arão tem uma ideia. Arão pede que o povo tire as argolas das orelhas das mulheres, dos filhos e das filhas. Tudo que eles tinham de ouro, argolas, pendentes, que eles usavam aqueles enfeites, tiraram da orelha e trouxeram diante de Arão. Trouxeram tudo. E Arão recebe de suas mãos. E aí ele pega esse ouro, ele pega esses utensílios, trabalha no burril e fez dele um bezerro fundido. Quem fez foi Arão, pressionado pelo povo. Pressionado pelo povo. E fez um bezerro. E aí Arão diz para o povo: olha, tá aí, ó. Tá aí, ó Israel, os teus deuses que tiraram vocês da terra do Egito. Tá aí, vocês não queriam? Tá aí o bezerro. O nome desse bezerro se chama Neustã. Neustã é esse bezerro de ouro. Amém? Arão, depois disso,
edifica um altar diante dele, né? Diante do bezerro, ele faz um altar e apregoa, e prega diante do povo. Apregoar é pregar, é anunciar. Amanhã será festa ao Senhor. Ele começou a anunciar, ele começou a propagar e a dizer: amanhã, ó Israel, será festa ao Senhor. Amém? No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés. Versículo 7. Vai, desce, porque o teu povo, olha o que Deus faz. Deus transfere a responsabilidade do povo para Moisés. Deus transfere a responsabilidade de cuidar do povo, transfere para Moisés. Porque Moisés é o pastor, Moisés é o líder. Porque o líder é que tem que cuidar do seu rebanho. Porque o líder é que vai prestar conta do seu rebanho. Se um líder está ausente, o povo se perde. Se o pastor é presente, o povo vai caminhar na direção do seu pastor, do seu líder. Mas se o líder for ausente, o povo começa a se desviar novamente, totalmente. Porque a tendência do povo é essa. Sem saber a direção, o povo padece. E a Bíblia diz, assim como é o sacerdote, assim é o povo. Amém? Aí Deus manda, vai, desce depressa, Moisés, porque o teu povo que fizer sair do Egito se corrompeu. Por que o povo se corrompeu? Porque o povo estava sem direção, o povo estava sem liderança. Ninguém tinha noção do que tinha acontecido com Moisés, se ele ia voltar ou não. Então eles forçam Arão a fazer esse bezerro, fazem a festa idólatra, pagã. O povo se assenta para comer, para beber, e levantou-se para se divertir no meio do arraial. Ora, comer não é pecado. Comer não é pecado. O que é pecado são os apetites desordenados. Colossenses 3:5. Comer não é pecado. Pecado são os apetites desordenados. Eu comer sem necessidade de comer. Eu comer quando eu já estou com a barriga cheia, quando eu já estou satisfeito. Mas comer não é pecado. Comer da forma educada, da forma correta, não é pecado. E gula também é pecado. Gula é pecado. Gula é comer, botar o dedo na boca e vomitar e comer de novo. Isso é pecado, isso é errado. Isso Deus condena. Então o povo se levanta para comer, se levanta para beber, porque beber é pecado? Lógico, beber é pecado. Se fazer festa para se embriagar é pecado. É pecado. É errado. Deus condena a bebida. Deus condena o álcool. A lei, a nossa lei brasileira, ela condena o álcool, a bebida alcoólica.
é prisão, é ponto na carteira. Ainda mais nesse período aqui. E levantou-se para se divertir. Ou seja, diversão sem orientação de Deus. Diversão sem a necessidade e o tempo e a hora de se divertir. Porque a Bíblia diz que há tempo para tudo. Há tempo para tudo debaixo do céu. Não era tempo de o povo estar se divertindo. Não era momento do povo estar se divertindo. Era tempo deles estar na jornada, na travessia, na conquista da terra, sacrificando a Deus e indo à terra de Canaã. Isso era o que eles tinham que fazer, não se divertir. Não se divertir dessa forma que eles estão fazendo. Eles estão se divertindo da forma errada. Eles estão se divertindo de forma totalmente deturpada da palavra de Deus. E quando eu saio para me divertir, e quando eu vejo que o ambiente não é de Deus, aí eu já estou no erro, já estou pecando. Quando eu saio para me divertir e a música não é a música que convém, então nós já estamos no erro, nós já estamos no pecado. Porque Deus não quer que a gente se misture na roda dos escarnecedores, que a gente não se assente na roda dos pecadores, mas que a gente esteja na lei do Senhor, dia e noite, que o povo aqui não estava fazendo, que o povo não estava obedecendo essa palavra de Deus aqui nessa hora, nesse momento. Porque o que Deus quer é o melhor para cada um de nós. Deus quer o melhor para cada um de nós. E nós devemos examinar as Escrituras, porque as Escrituras é que testificam da palavra de Deus. Amém? Então Deus diz assim: o povo se corrompeu. O povo se corrompeu. De uma hora para outra, o povo se corrompeu. Amém? De uma hora para outra, o povo se corrompeu. De uma hora para outra, o povo abandonou aquele que os tirou com mão forte do Egito. De uma hora para outra, o povo esquece das manifestações e da obra de Deus no meio deles. Porque o povo tem memória fraca. O povo tem memória fraca. Olha, se corrompeu e depressa se desviou do caminho. Quantas pessoas hoje estão se desviando do caminho por causa de comida, de bebida e por causa de diversão? Se corrompe rápido. Se contamina rápido. Pessoas que não conseguem segurar o seu corpo físico, a sua mente. Pessoas que não conseguem se dominar. Pessoas que são facilmente tragadas pelas circunstâncias da vida. Depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou. É o que Romanos capítulo 1 diz, que Paulo fala: trocaram a glória de Deus invisível pela glória visível de um Deus. Adoraram a criatura em vez do Criador. Quantas pessoas não têm feito isso?
Quantas pessoas hoje não têm, eles não estão praticando isso que esse povo fez aqui nessa época, trocando a glória de Deus pela glória humana, pela glória daquilo que não pode salvar. Quantas pessoas estão se desviando dos caminhos do Senhor e estão adorando o bezerro de ouro. Quantas pessoas hoje não estão fazendo isso? Amém? Quantas pessoas não estão nesse mesmo caminho, nessa mesma trajetória de vida, não conseguem se firmar na palavra de Deus, não conseguem reverenciar o verdadeiro Deus. Amém? E a Bíblia diz assim, ó: disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Irmão, eu sempre digo que o desejo de Deus sempre foi acabar logo com isso, definir logo a história, destruir logo o homem. Deus, ele sempre teve desejo de destruir a humanidade logo. Por quê? Por causa do povo, que é difícil. É difícil o povo. É difícil trabalhar com pessoas. Imagine Moisés, que tinha mais de 2 milhões de pessoas para cuidar. Você já viu uma igreja hoje com mais de 2 milhões de pessoas? Você já viu uma igreja para um pastor cuidar com 8 mil, 10 mil, 12 mil membros? É muito cansativo, é muito difícil. E Moisés, a responsabilidade de Moisés de cuidar desse povo, em levar esse povo para a terra prometida, para Canaã, e conduzir esse povo, porque Deus estava furioso, porque Deus estava com desejo de destruí-los, consumi-los de uma só vez. Mas aí Moisés vai ter que interceder pelo povo. Moisés vai ter que pedir misericórdia, clemência. Moisés vai ter que interceder pelo povo e pedir a misericórdia de Deus. Porque a vontade de Deus é destruir toda essa nação. Destruir toda essa nação por causa desse grande pecado que eles cometeram diante de Deus. Amém, queridos? Eu vou ficar por aqui. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar, que Deus possa te iluminar de uma maneira poderosa, tá? Fica com Deus e até a próxima, no nome de Jesus. Amém.